Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor Mike e o meu sinal na comunidade surda é: Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre operações com números racionais, raiz quadrada, exata e aproximada de um número, números irracionais, números reais, representação dos números reais em diagrama e na reta. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Vamos relembrar o conjunto dos números racionais, que estudamos na aula anterior. Ele é representado pelo símbolo Q. Veja o exemplo no quadro. Ele contém números positivos, negativos e as frações com denominadores diferentes de zero. As frações podem ser representadas por números decimais, como o número menos 2,5. Definimos o conjunto dos números racionais pela seguinte propriedade. Veja no nosso segundo exemplo. Agora, vejamos no diagrama a representação de alguns números racionais. Observe que os números naturais e os números inteiros são também números racionais. Os racionais, assim como os naturais e os inteiros, podem ser representados na reta numérica. Veja a reta numérica dos números racionais. Observe que entre 0 e 1 existem números que antes, nos naturais e inteiros, não existiam. O número menos 1 meio, por exemplo, ou o número 1,5. Para ficar claro, entre cada número na reta existem infinitos números racionais. Os números racionais são representados por frações, números decimais ou dízimas periódicas. Vamos agora estudar as operações com frações. Iniciaremos com a adição e a subtração de frações. Vejamos a representação de uma fração. O número acima da barra é chamado de numerador e o número abaixo da barra é chamado de denominador. Observe um exemplo da adição de duas frações com denominadores iguais. Vamos somar 2 nonos com 5 nonos. Como os denominadores são iguais, vamos repeti-los e somar os numeradores e obteremos o resultado. 7 nonos, pois 2 mais 5 é igual a 7. Isso vale também para a subtração, que é feita de forma quase idêntica. O que muda é que, ao invés de fazermos a soma, fazemos uma subtração. Vamos subtrair as frações 2 nonos e 5 nonos. Como os denominadores são iguais, basta repeti-los. No numerador, fazemos a subtração. 2 menos 5, que tem como resultado menos 3. Assim, o resultado da subtração dessas frações é menos 3 sétimos. Antes de passarmos para a adição e subtração de frações com denominadores diferentes, vamos relembrar frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Dada uma fração qualquer, para obter uma fração equivalente, basta multiplicar o numerador e o denominador ao mesmo tempo por um número inteiro. Observe a fração 8/12. Podemos obter uma fração equivalente a ela, multiplicando o numerador e o denominador ao mesmo tempo por 3. Por exemplo, como 8 multiplicado por 3 é igual a 24, 12
multiplicado por 3 é igual a 36, portanto, a fração equivalente é 24/36. Como vamos aplicar esse conceito de adição de frações com denominadores diferentes? Nosso objetivo, ao usar esse conceito, é tornar essas frações em denominadores iguais e resolvermos como explicamos agora há pouco. Vou lhe mostrar. Vejamos as frações 2/5 e 9/10. Observe que os denominadores são diferentes, mas o número 10 é múltiplo de 5, ou seja, 10 é igual a 5 meios. Isso significa que podemos tornar essas duas frações equivalentes, com o mesmo denominador. Nesse caso, o denominador será o 10, pois 10 é múltiplo de 5. Na primeira fração, para obtermos o denominador 10, multiplicamos por 2. Isso nos leva a multiplicar o denominador pelos dois número 2 e obter o número 4. Assim, a fração equivalente é 4/10. Na segunda fração, não precisamos fazer nada, pois o denominador já é o que precisamos. Assim, as frações procuradas com o mesmo denominador são 4/10 e 9/10. Faz-se a soma como você acabou de aprender. Somamos os numeradores e repetimos os denominadores, obtendo assim a fração 13/10. A subtração é feita de maneira semelhante. Basta subtrair os numeradores. Nesse caso, 4/10 menos 9/10. E repetimos o denominador comum, obtendo assim a fração menos 5/10, que o sinal de menos pode ser representado antes do traço da fração. Mas há casos em que os denominadores não são múltiplos um do outro. Vejamos as frações 5/3 e 4/7. Observe que os denominadores 3 e 7 são primos entre si. Nesse caso, um não é múltiplo do outro, mas podemos utilizar o mínimo múltiplo comum, MMC, e encontrar equivalentes em que o denominador seja esse número. O MMC entre 3 e 7, obtido fazendo a multiplicação entre eles, é o número 21. Agora nos resta encontrar as frações equivalentes a 5/3 e 4/7, cujos denominadores sejam 20 e 1. Na primeira fração, o denominador é 3. Devemos multiplicar por 7 para encontrar o número 21, o que nos obriga a multiplicar o numerador por 7 também e encontrar o número 35. Assim, a fração equivalente procurada é 21/35. Na segunda fração, o denominador é 7, e para obtermos o número 21, precisamos multiplicar por 3, o que nos obriga a multiplicar o numerador 4 por 3 e encontrar o número 12. Assim, a fração equivalente encontrada é 12/21. Portanto, somar as frações 5/3 e 4/7 é equivalente a somar as frações 35/21 com 12/21 e fazermos conforme aprendemos com os denominadores iguais, somando os numeradores e repetindo os denominadores, obtendo assim a fração 47/21.
A subtração é feita de maneira semelhante, mas, ao invés de somar, fazemos a subtração no numerador, resultando em 23/21. Agora, você vai aprender a multiplicar duas frações. Observe as frações 7/4 e 8/12. Para fazermos essa multiplicação, devemos multiplicar os numeradores, ou seja, 7 vezes 8, que é igual a 56. Também devemos multiplicar os denominadores, ou seja, 4 vezes 12, que é igual a 48. O resultado será a fração 56/48. Se houver alguma fração com sinal negativo, faz-se o jogo do sinal. Por exemplo, se a fração for menos 7/4, o resultado dessa multiplicação seria menos 56/48. Agora, você verá outra operação importante dos números racionais, a divisão. A divisão de frações está relacionada à multiplicação. Por isso, ensinei para vocês primeiro a multiplicação. Veja na tela com atenção. A divisão de frações é representada da seguinte maneira: uma fração, A sobre B, dividida por outra fração, C sobre D. Para melhor interpretação, chamaremos a fração A dividido por B de primeira e A dividido por C de segunda fração. E agora, a divisão é definida da seguinte maneira: repetimos a primeira fração exatamente como apresentada e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Veja na tela que o inverso é obtido trocando a posição do numerador com o denominador. Agora, vamos ver como funciona essa divisão. Sejam as frações 15/8 e 2/30, vamos dividir a primeira pela segunda. A divisão entre elas como representação 15/8 dividido 2/30. Resolvemos repetindo a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda. Agora, a operação se transformou numa multiplicação, que você já sabe como fazer, e resulta em 450/16, que pode ser dividida por 2 e representada por uma fração irredutível, por 225/8. A respeito das operações que estudamos até aqui, é importante saber, primeiro, a soma de dois números racionais sempre resulta em outro número racional. Segundo, a subtração de números racionais sempre resulta em outro número racional. Terceiro, a multiplicação de números racionais sempre resulta em outro número racional. Além disso, a divisão de números racionais sempre resulta em outro número racional. Portanto, podemos afirmar que o conjunto dos números racionais é fechado em todas essas operações. Agora, veremos uma operação com números racionais, a raiz quadrada. Ela é representada por um símbolo chamado radical. O número abaixo do radical é chamado de radicando. E o número que fica no V do radical é chamado de índice. O resultado após a igualdade é chamado de raiz. O número 2 no índice sempre pode ser omitido. A raiz é tal que, se multiplicada por ela mesma 2 vezes, o resultado é o radicando. Por exemplo, a raiz quadrada do número 16 é 4, pois 4 vezes 4 é igual a 16.
A raiz quadrada de 9 é igual a 3, pois 3 vezes 3 é igual a 9. Estamos estudando as operações no conjunto dos números racionais. Então, você vai aprender agora como resolvemos a raiz quadrada de uma fração. Seja a fração 25/49. A raiz quadrada dessa fração é calculada separadamente, numerador e denominador. Ou seja, no numerador fica a raiz quadrada de 25, que é 5, pois 5 vezes 5 é igual a 25. O denominador será a raiz quadrada de 49, que é 7, pois 7 vezes 7 é igual a 49. A esses números que têm a raiz quadrada exata, chamamos de quadrado perfeito. Mas existem números que não têm a raiz quadrada exata. Esses não são números racionais. Os números primos, por exemplo, são números cuja raiz quadrada não é exata. Mas existem números que não são primos, cuja raiz quadrada não é exata. O número 12, por exemplo. A raiz quadrada de um número negativo também não possui raízes no conjunto dos números racionais. Então, você se pergunta, como calculamos essas raízes? Em qual conjunto elas existem? A raiz quadrada de números negativos você aprenderá no ensino médio, quando estudar o conjunto dos números complexos. As raízes que não são exatas pertencem ao conjunto dos números irracionais, que vamos estudar agora. O conjunto dos números racionais é formado por números que não podemos escrever como uma fração. Eles possuem infinitas casas decimais e não são dízimas periódicas. O π é um número irracional. A constante de Euler é um número irracional. As raízes quadradas não exatas são números irracionais, ou seja, existem infinitos números irracionais. Nós podemos representar as aproximações desses números irracionais na reta numérica. A raiz quadrada do número 2 é representada dessa forma. A união do conjunto dos números irracionais com o conjunto dos números racionais forma o maior conjunto que você vai estudar no ensino fundamental. Estou falando do conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é representado pela letra R, com um traço a mais, como destacado na tela. Veja também a representação em diagrama. Podemos observar a relação entre os outros conjuntos, já estudados, e os números reais. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. E o conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números reais. Mas o conjunto dos números irracionais não está contido dentro de nenhum dos conjuntos menores que os conjuntos dos números reais. Então, o conjunto dos números reais é formado por todos os números que já estudamos até aqui, todos juntos em um único conjunto. Vejamos a representação dos números reais na reta numérica. A representação é idêntica à dos conjuntos anteriores, inclusive na representação de números irracionais, que também são reais. Usamos apenas uma aproximação. Veja a representação na reta de um número 1,5. Ele é o número real. Também o número menos 1/2. O número raiz de 2 também tem uma aproximação representada na reta. Agora, vamos ver as propriedades das operações. Sejam os números reais A, B e C
valem as propriedades abaixo. A primeira propriedade é chamada de associativa. Vejamos o exemplo. Ou seja, não faz diferença multiplicar ou somar primeiro B e C, ou primeiro A e B. O resultado será o mesmo. A segunda propriedade recebe o nome de comutativa, ou seja, não faz diferença multiplicar ou somar primeiro A e B ou B e A. O resultado será o mesmo. Vejamos a terceira propriedade, a existência de elemento neutro único para soma e multiplicação. O elemento neutro da soma é o número zero. Qualquer número real somado com zero resulta nele mesmo. A mais zero é igual a A. O elemento neutro da multiplicação é o número 1. Qualquer número real multiplicado por 1 resulta no próprio número. A multiplicado por 1 é igual a A. Quarta propriedade, a existência de elemento inverso para a multiplicação e elemento simétrico para a adição. O elemento inverso da multiplicação é representado por 1 sobre A. É tal que multiplicado por 1 sobre A é igual a 1. O elemento simétrico da adição é representado por A negativo, de tal modo que a soma com A negativo é igual a zero. A próxima propriedade, distributividade. Podemos primeiro fazer a soma entre B e C, para fazermos o produto por A. Ou fazer a multiplicação entre A e B e A e C, e somar os produtos. O resultado é o mesmo. Depois de estudar tanto, que tal exercitar o que aprendemos hoje? Acompanha comigo a hora da atividade. Atividade 1. Questão tirada do OBMEP. Em qual das alternativas aparece um número inteiro que fica entre 19 terços e 55 sétimos? Alternativa A, 4. Alternativa B, 5. Alternativa C, 7. Alternativa D, 9. Tempo na tela. Vamos à solução da atividade 1. Observe que precisamos determinar qual número inteiro está entre 19 terços e 55 sétimos. Para isso, basta escrever as frações na forma decimal. Então, 19 terços, quando você divide 19 por 3, você encontra uma dízima periódica, 6,333. De igual modo, faremos 55 dividido por 7. Tem como resultado uma dízima, 7,857,142. Logo, o número inteiro que está entre o intervalo é 7. Alternativa correta, letra C. Atividade 2. Questão
tirada do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O valor de 2 dividido por 0,666 é alternativa A, 3, B, 12, C, 0,333, D, 1,333. Tempo na tela. Vamos à solução da atividade 2. Como você observou, 2 está sendo dividido por uma dízima periódica simples. Então, iremos representar a dízima na forma de fração. Por ser uma dízima periódica simples, o numerador é constituído do período, ou seja, do algarismo que não se repete. No denominador, para cada algarismo da repetição, colocamos o algarismo 9. Assim, 0,666 é igual a 6 nonos. Logo, temos a divisão 2 por 6 nonos. Como estudamos na aula de hoje, divisão de frações, repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Portanto, temos que 2 dividido por 6 nono é igual a 2 multiplicado por 9 sextos, que resulta em 18 sextos, que é igual a 3. Logo, a nossa alternativa correta, letra A. Atividade 3. Questão tirada do vestibular da PUC de São Paulo. Sabe-se que o produto de dois números irracionais pode ser um número racional. Um exemplo é, alternativa A, 1 multiplicado por raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada de 3. B, raiz quadrada de 2 multiplicado por raiz quadrada de 3 é igual a raiz quadrada de 6. Alternativa C, raiz quadrada de 4 multiplicado por raiz quadrada de 9 é igual a raiz quadrada de 36. Alternativa D, raiz quadrada de 3 multiplicado por raiz quadrada de 12 é igual a raiz quadrada de 36. Tempo na tela. Vamos à solução da questão 3. É interessante analisarmos cada uma das alternativas. A letra A,
1 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 3. Você identificou o erro nessa alternativa? Muito bem. O número 1 não é irracional. E estamos buscando um produto de números irracionais. Na letra B, temos que a raiz quadrada de 6 não é racional. Na letra C, o que você notou? Muito bem. A raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9 são quadrados perfeitos e, portanto, são números racionais. Logo, a afirmação correta é a letra D, pois raiz quadrada de 3 é um número irracional, raiz quadrada de 12 é um número irracional e raiz quadrada de 36 é um número racional. Portanto, encontramos a nossa solução. Atividade 4. Classifique cada afirmação a seguir como verdadeira ou falsa. Corrija as afirmações que são falsas. Primeira afirmação. Todo número natural é um número inteiro. Segunda, existem números inteiros que não são números racionais. Terceira, existem números racionais que não são números inteiros. Quarta, existem números irracionais que não são números reais. Quinta, existem números reais que não são números racionais. Tempo na tela. Vamos à solução. Primeira, todo número natural é um número inteiro? Verdadeira. Segunda, existem números inteiros que não são racionais? Sentença falsa, porque todo número inteiro é um número racional. Terceira, existem números racionais que não são números inteiros? Verdadeira. Quarta, existem números irracionais que não são números reais. Falso. Todo número irracional é um número real. Quinta, existem números reais que não são números racionais. Verdadeira. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Estudamos um pouco mais sobre os conjuntos dos números racionais, principalmente quanto às operações. Podemos observar que o conjunto dos números racionais é fechado em relação à adição, subtração, ou seja, tomemos quaisquer números racionais, o resultado da operação continua sendo um número racional. De igual modo, podemos afirmar que o conjunto dos números racionais é fechado nas operações de multiplicação e divisão, ou seja, quaisquer números racionais, o produto e o quociente continua sendo um número racional. É importante lembrar que estudamos sobre o conjunto dos números irracionais, que são números que não podemos escrever na forma A sobre B, e cuja representação decimal é infinita e não periódica. Além disso, conseguimos estimar a localização na reta numérica. Queridos, espero que tenham compreendido a aula de hoje. Tentem fazer mais exercícios para fixar o conteúdo. Um grande abraço
e até a nossa próxima aula.